que é a internet dela, né? Então, vamos ler lá Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o final, que é essa oração, né? Que é considerada a oração mais ousada da história. Então, começando lá no versículo 14, me acompanhem. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, né? Então, de novo, relembrando, recordando essa posição de Paulo se colocar de joelhos, que não era a maneira comum do judeu orar, o judeu normalmente orava de pé, mas ele se põe de joelhos porque era uma ocasião assim extraordinária para Paulo, né? Ele sentia que a vida dele estava chegando ao fim, ele estava na prisão de Roma pela segunda vez e dali ele não saiu mais, né? Pela história a gente sabe que ele foi martirizado, né? Foi executado. Então ele sentiu que ele estava ali nas últimas e ele resolveu que ele precisava fazer essa oração para todos nós, que nós também podemos fazer. Agora, especialmente que nós vivemos esses dias tão difíceis, né? Então, ele faz essa oração e ele se coloca de joelhos, né? E no versículo 15, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então, os santos que já estão no céu e nós, os santos que estamos aqui, os anjos, quer dizer, todo mundo, de quem todo mundo recebe o nome. Então, ele está fazendo uma oração em nome do Pai, né? Aí ele começa a pedir, lá no versículo 16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, não é segundo eu mereço, não é segundo o que eu já fiz para Deus, não é com base nisso, né? Segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante seu espírito no íntimo de cada um. Então, nós vimos na última terça-feira, né, 2 semanas atrás, que são 4 pedidos que Paulo faz, e o primeiro ele suplica por poder interior, por poder no íntimo, né? E ele fala, fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, né? Então, o segundo pedido de Paulo é que Paulo pede para que a gente se aprofunde no amor fraternal, né? E ele usa 2 figuras aí, a figura de uma raiz, de uma árvore, de uma planta enraizado, vai lá no fundo, e alicerçados, como se fosse um edifício bem construído, que você tem um alicerce profundo, né? Então, ele pede que a gente seja fortalecido para amar, né? Deixa eu ver se a Alice, ela não está conseguindo entrar. Então, esses são os pedidos de Paulo. Daí ele continua lá no versículo 18. E isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o terceiro é uma súplica para que a gente compreenda o amor de Cristo por nós. E essa compreensão, ela vem à medida que nós estamos com os outros santos, né? Então, é muito difícil a gente compreender o amor de Cristo se nós estamos trancados sozinhos dentro da casa, né? Então, a gente precisa para que com todos os santos, com todas as irmãs crentes, com todos os fiéis da igreja, nós possamos compreender, né? Como que funciona esse amor de Cristo, né? Para ele, então, chegar no auge, né?
do versículo 19, que é o ponto mais alto dessa oração, que já é toda ela, é muito ousada. E pensa, ele vai chegar no versículo 19 falando que a gente possa conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que ousadia, né? A gente ser cheia da plenitude de Deus, a gente refletir a glória de Deus, a gente exibir a mente de Cristo, a gente ter em nós a imagem de Cristo, né? Para o mundo olhar para nós e ver, nossa, tem alguma coisa, tem um brilho, tem algo diferente já na nossa, não é só lá dentro, né? Porque as pessoas demoram a ver a gente para dentro. A gente já tem que mostrar uma diferença no nosso exterior, né? Então, ele pede que a gente seja cheia de toda a plenitude de Deus, né? Toda a luz, com toda a sabedoria, com todo o amor, com toda a santidade, com todo o poder, com toda a glória, uma perfeição, muito, muito mais do que uma simples libertação de pecado, apesar que libertação de pecado é uma coisa grandiosa. Mas quando ele fala que a gente deve ser cheio, né? Ele pede para que a gente esteja cheio da plenitude de Deus, gente, é muito, muito, muito mais que isso, né? E aí ele vai terminar lá no versículo 20 a 21, que é o que a gente chama a doxologia, o fechamento dessa oração, que também nós vamos tratar hoje, né? Então nós vimos até o versículo 19, que nós vimos as 4 súplicas, os 4 pedidos de Paulo. Nós vamos ver essa doxologia e nós vamos ver mais um outro assunto. Então, olha lá no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, vamos orar antes de nós começarmos? Querido Deus, Pai Santo, nós pedimos, Senhor, e nós nos colocamos humildemente, ajoelhados diante do Teu trono de graça, pedindo, Senhor, que sejamos cheios do conhecimento do Senhor, que conheçamos o Teu poder, que o Teu poder possa vir sobre nós, que sejamos fortalecidos no nosso interior, para que no nosso exterior as pessoas possam ver que nós estamos cheias de Ti, para que nós possamos refletir a Tua glória, a Tua graça. Senhor, o Senhor sabe que precisamos de muito, muito, muito poder para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem, para amarmos os nossos irmãos, para perdoarmos os nossos inimigos, para amarmos os nossos inimigos, para podermos orar pelos que nos perseguem, pelos que nos fazem mal. Precisamos de poder, Senhor, para testemunhar o Teu Evangelho. Precisamos de poder para viver vidas cheias do Espírito Santo. Senhor, só o Senhor pode fazer tudo isso. Pedimos agora, Senhor, nessa reunião, que as pessoas que estão aqui presentes, ouvindo e participando, Senhor, possamos ser cheias do Teu Espírito Santo. O Senhor possa falar por meio intermédio, para que não saiamos dessa reunião apenas com mais um conhecimento teórico, mas que possamos ser revestidas de poder, que possamos ser cheias do Teu Espírito Santo, pela fé, para que o amor no nosso coração possa lançar fora o medo, para que possamos testemunhar com ousadia, com poder da Tua graça, do Teu Evangelho, da Tua salvação, que o Senhor é luz e que nós possamos também ser luz neste mundo. Senhor, só o Senhor pode nos ajudar agora. Por isso nos confiamos nas Tuas mãos
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridas, eu queria concluir aí, né, o finalzinho, essa doxologia, né, que ele chama aí, que Paulo vai finalizar aí no versículo 20, e depois eu quero falar com vocês um pouquinho, né, a respeito, voltar a falar sobre esse poder que ele pede aí para nós, né, e que nós também devemos seguir o exemplo de Paulo e pedir e orar também por esse poder para nós, para os nossos familiares, para os nossos irmãos, para os nossos líderes, né? Então, antes de falar nisso, então eu quero terminar essa oração, a conclusão dessa oração mais ousada da história, né? Então, em primeiro lugar, a gente vê que Paulo, no finalzinho aí dessa oração, ele relembra, né, a capacidade de Deus de responder às orações. Então, ele fala: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, né? Então, se vocês pararem para olhar só nesse pedacinho aí, Paulo, na verdade, ele está dizendo que esse final aí tem 7 etapas. Primeiro, ele vai dizer que Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer. Deus não está parado, Deus não está ocioso, Deus não está inativo, Deus não está morto, né? Em segundo lugar, Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois Ele escuta a nossa oração e responde. Deus também é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, porque Ele nos conhece, Ele lê o nosso pensamento, né? Ele consegue ver lá dentro. Já foi dito que ninguém conhece melhor o interior do homem do que o próprio Deus. Às vezes, nós mesmos não nos conhecemos 100% por dentro, mas Deus nos conhece. Deus nos conhece. Então, Ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, porque Ele lê os nossos pensamentos. Às vezes, a gente nem chega a falar, mas Ele sabe, né? Outra coisa que a gente vê, Deus é poderoso, né? A quarta coisa, Ele é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, porque Deus sabe de tudo e Deus pode fazer tudo. Nada é impossível para Deus, nada mesmo. Então, por isso que Paulo afirma que Ele é poderoso, né? Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, porque as expectativas de Deus são mais altas do que as nossas. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, né? Então, Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois a sua graça não é dada, racionada. Não, é para Carla, eu vou dar só um pouquinho. Aí eu acho que a Eliane tem os cabelos bem mais interessantes que o da Carla. Eu vou dar 2 medidas para a Eliane. Ai, a Ana Alice, que está cuidando do Nicolás lá, eu vou dar 4 medidas. Olha, quem sabe se a Carla melhorar um pouquinho, eu posso dar 3 medidas para cá. Mas ela vai ter que... Não é nada disso, né? Deus dá muito mais, Ele é muito mais poderoso para fazer muito além, né? De tudo que pedimos ou pensamos, porque Deus é Deus, porque Ele é rico, né? E por isso que Paulo pede lá na primeira oração que a gente conheça as riquezas que estão disponíveis para nós nas regiões celestes, né? E por último, sétimo, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, pois Deus é o Deus da superabundância. Então, não é conforme a nossa medida,
não é conforme os nossos merecimentos, não é conforme a nossa maneira de agir, não é porque a gente fala bonito, porque a gente pede melhor, porque a gente ajoelha mais, não é. É conforme o seu poder que opera em nós. Por isso que é muito importante a gente orar e realmente buscar e pedir sobre esse poder. Por isso que depois eu quero falar sobre esse poder aí de novo, né? Mais um pouquinho, falar sobre um outro assunto, né? Por que é importante e para que é esse poder, né? Então, em segundo lugar, no versículo 21, nós vamos terminar essa oração e ele vai falar assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, quando ele fala, né, que ele termina a oração dele assim, não tem nada mais que a gente possa acrescentar a essa oração de Paulo, né? A não ser Perfeito. falar sobre que a glória seja dada a ele, né? Deus é o único que tem poder para ressuscitar e para fazer com que as coisas venham à existência, né? Ele cria, ô Rutinha, ele cria as coisas do nada, né? Ele chama à existência as coisas que ainda não existem, né? Então, por isso que ele fala que a glória, né, deve ser dada a ele. E o interessante aí, que a gente não pode deixar de notar, é que o poder vem dele e por isso a glória deve ir para Deus, né? E ele vai concluir falando assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Então a igreja é a espera em que a glória de Deus se manifesta. Então, pensem aqui comigo. Se a igreja onde Deus vai manifestar a sua glória, né? Então, quando a gente vê, né? A gente pode imaginar que Satanás, quem mais ele quer atacar? Ele quer atacar a igreja. Ele quer atacar a igreja para que a glória de Deus não se manifeste, né? Então, por isso que Paulo termina aí, que a Deus seja a glória no corpo. Nós somos o corpo de Cristo. E na cabeça, que é Jesus Cristo. Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é a cabeça do corpo, né? Então, a Deus seja a glória na comunidade da paz e no pacificador, que é Jesus Cristo, né? Por todas as gerações, quer dizer, por toda a história, para todo sempre, até a eternidade, né? Então, essa é uma oração muito ousada, de muito poder. E aí, agora eu queria voltar com vocês, né, na segunda parte desse estudo, falar sobre poder, né? E aí eu pergunto para vocês, poder para quê, né? Paulo, ele começa a oração dele se colocando de joelhos e pedindo para que a gente seja fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. Poder para quê, né? Será que é importante esse poder, né? Então, eu vou agora falar, percorrer um pouquinho a Bíblia em vários textos. Então, comecem abrindo comigo lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Então, esse é bem o finalzinho do livro de Lucas. E aí Jesus já tinha ressuscitado. Ele já tinha aparecido aos discípulos. Ele estava explicando algumas coisas das Escrituras. E ali no versículo 49 de Lucas, capítulo 24, ele vai relembrar aos discípulos algo que ele já tinha dito. Olha lá. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa? Olha lá, vamos continuar a ler que a gente vai entender.
Permanecei, pois, na cidade, a cidade era Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, era uma promessa para eles, né? Era uma promessa. Ele já tinha prometido lá em João, capítulo 14, capítulo 15, Joel, né? Uma profecia do Antigo Testamento, e derramaria, né? Do Espírito dele. Então, era uma promessa que ele já tinha feito. Então, o que ele fala de novo aí, né? Lucas relatando que eles deveriam permanecer na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. Se vocês abrirem lá, virem umas páginas aí, vamos para Atos, capítulo 1. Então, a gente vai ver que o livro de Atos, né? Alguém já disse que é Atos do Espírito Santo, né? Então, a gente vai ver que aí no capítulo 1, bem no comecinho do livro de Atos, olha de novo o que Jesus está falando lá, versículo 4 e 5. E comendo com eles, né? Isso aí foi depois que Jesus ressuscitou, né? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias, né? Então, olha só, de novo aqui relatado em Atos, que eles deveriam esperar este poder. E este poder seria o quê? Seria o batismo do Espírito Santo, né? Então, eles precisavam ser revestidos desse poder. Na verdade, gente, não há cristianismo sem poder. O Evangelho é o poder de Deus. Se vocês olharem lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, né? É bem isso que está escrito, né? Olha lá. Atos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do poder. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha aí o que ele estava falando. O evangelho é o poder de Deus. Então, sem esse poder, gente, nós podemos até falar de Jesus, falar das coisas de Deus, das coisas concernentes ao reino de Deus, mas a gente não vai ver transformação, porque não tem esse poder. Por isso que é muito importante nós buscarmos esse poder. Então, eu creio que Deus permitiu que a gente parasse um pouco a nossa vida tão atarefada, para a gente aprender que nós precisamos buscar este poder mais do que ficarmos lá fazendo um monte de coisa. Então, é muito mais importante a oração do que a fazeção, né? Não existe essa palavra, né? A fazeção de coisas. Então, a busca por esse poder é muito mais importante, né? O evangelho é poder. Se vocês virarem lá para 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 7. Olha lá o que ele fala. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, em outras traduções de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se a gente tiver tempo hoje, né? Eu também tenho um estudo preparado sobre isso, né? Mas, por enquanto, vamos devagar, né? Então, a gente viu que o Evangelho é o poder de Deus. Abram comigo lá 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Me acompanhem lá na leitura. Fala assim, porque o reino de Deus
não consiste, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, né? Em poder, né? Então, o caráter espiritual não é medido pela eloquência das palavras, mas pelo poder da vida, né? Então, é isso que é poder. Né? Eu já tinha mencionado, né, para vocês, que Jesus, quando ele esteve aqui andando entre nós, né, ele fez tudo pelo poder do Espírito Santo nele, né? Não sei se vocês lembram, né? Vamos ler de novo lá em Lucas capítulo 4, né? O versículo 1, falando que tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. Agora, vamos aqui pensar entre nós, antes da gente ler. Gente, quem era Jesus? Era um homem como nós? Sim, ele foi homem como nós, mas ele também era Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus. Aí você poderia, para que Jesus precisava do poder do Espírito Santo? Né? Mas eu acho que não cabe a nós perguntarmos isso. Cabe a nós aprendermos com isso. Se o próprio Filho de Deus, né, teve o Espírito Santo, e por isso ele exerceu o ministério que ele exerceu no poder do Espírito Santo, quem somos nós para querermos fazer qualquer coisa sem o poder do Espírito Santo? Não é mesmo? Né? Então, olha lá o versículo 1 de Lucas 4, né? Jesus, cheio dele mesmo? Não. Jesus sendo o próprio Deus? Não. O que está escrito? Jesus, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão, né? Depois que ele foi batizado por João Batista, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha só. Ai, quer dizer que o Espírito Santo leva a gente para lugares que não são fáceis? Leva. O Espírito Santo leva a gente para passar a carestia? Leva. O Espírito Santo leva para lugares difíceis? Leva. O Espírito Santo pode acontecer em algumas circunstâncias da nossa vida, guiar a gente para o sofrimento? Sim. Sim. Então, provação, sofrimento, tribulação, nem sempre é porque Deus está querendo disciplinar você, porque você fez alguma coisa errada, você tem que aprender, né? Mas nem sempre é isso, né? É Ele querendo fazer alguma coisa na nossa vida, como Ele fez com o próprio Jesus. Depois, dê uma espiadinha lá no versículo 14, desse mesmo capítulo 4 de Lucas. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, sua fama correu por toda a circunvizinhança. Olha de novo. Vejam lá o versículo 21 desse mesmo capítulo. Então passou Jesus a dizer-lhes. Na verdade, aí, Jesus tinha acabado de ir na sinagoga, ele tomou um livro da lei, leu, e ele falou assim, olha, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, né? Na verdade, que foi essa escritura? É o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, ele fez todo o ministério, ele começou o ministério dele lendo uma profecia, né, dele, a respeito dele lá de Isaías. E ele falou, se cumpriu. E ele falou, ele começou dizendo que eu, o Filho de Deus, estou aqui para evangelizar os povos. Ele não falou isso. Olha que interessante. Ele falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Então, você quer ter poder para evangelizar? Como que Jesus teve poder para evangelizar os pobres? O Espírito de Deus. Ele proclamou libertação aos cativos,
né, aos cativos do diabo. Como que a gente vai fazer isso? No poder do Espírito. Proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. A gente sabe, né? Jesus não só curou cego de nascença, mas Jesus também, a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, que o mundo sem Deus não está morto, não enxerga nada, né? Então, se a gente quer que as pessoas enxerguem, né, as verdades contidas no Evangelho, a gente precisa desse poder do Espírito, né? Para a gente pôr em liberdade os oprimidos. Gente, é o que a gente mais vê aí, é oprimido do diabo, né? Oprimido do diabo. Pessoas que, às vezes, você vê uma pessoa, nossa, por que ela é assim? Por que ele não sossega? Por que tudo que ele faz dá certo? Por que não dá certo? Porque nada que ele faz dá certo. Porque... Gente, eles são oprimidos, né? Oprimidos. E nós fomos enviados, Jesus falou que ele nos enviou para isso, né? O Evangelho é o poder de Deus. E ele começa lá em Atos capítulo 8, dizendo que, né, ser-me-eis minhas testemunhas, né? Por isso, vamos ler lá. Atos capítulo 1, versículo 8. E Jesus já tinha dito no versículo 4 e 5, né, do capítulo 1 de Atos, que eles deveriam esperar, né, até que fossem revestidos do poder, né, e que seriam batizados com o Espírito Santo. E aí, olha lá no versículo 8 de Atos, capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus está afirmando que depois que eles recebessem esse poder, eles então iam poder ser testemunhas, né? Então, a minha pergunta para vocês é: nós estamos revestidas desse poder? Então, queridas, está faltando 1 minuto para terminar esse primeiro bloco. Então, nós vamos voltar. Cliquem lá de novo no link, daí nós vamos ver poder para quê? Para que nós precisamos do revestimento desse poder? Então, até daqui a pouquinho, queridas.